muitos dos colapsos que ele teve como líder foi de ordem pessoal. Então, a maioria deles não é por causa das outras pessoas, é causada por questões pessoais. Mas você imagina que, para nós, que estamos descobrindo muitas coisas agora, muitas vezes nós somos empurrados para muitas coisas que a gente não tem nem ideia de como lidar com aquilo, né? Anota aí, experiências adquiridas pelos erros. Atividade não equivale necessariamente à realização. Às vezes a gente está atordoado, entupido de tanta coisa, mas não estamos realizando nada efetivamente, apenas tendo muito trabalho e pouco resultado. Se a gente parar para analisar o quanto disso de fato é produtivo, o quanto disso que a gente faz como igreja, como liderança, como um grupo, o quanto isso é de fato produtivo, o que nós estamos realizando de verdade, não o que nós estamos fazendo, mas o que nós estamos realizando. Não a quantidade de coisas que nós estamos fazendo, mas a relevância daquilo que nós estamos fazendo. Um grupo pode estar realizando várias atividades e ainda assim estarem perdidos. A gente está fazendo um monte de coisa e está todo mundo perdido, todo mundo doido, sem saber o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, qual é o objetivo. Acarreta uma liderança cansada, desanimada, desmotivada e sem nenhuma produtividade. E aí entra aquela velha questão da lei das prioridades, que a gente falou lá nas 21 irrefutáveis leis da liderança. A lei das prioridades. Aquilo que de fato é relevante, aquilo que de fato é produtivo, aquilo que de fato vai trazer resultado, isso é o que deve ser perseguido. Porque a gente vai ficar trabalhando, se cansando, sem nenhum resultado importante, de fato. O que é mais importante para uma igreja, por exemplo? Promover um grande evento ou ganhar almas? Ganhar almas. Não precisa nem pensar tanto, né? Mas onde a gente gasta mais energia? Promovendo eventos. A gente gasta muita energia promovendo eventos e pouca energia ganhando almas. E aí a gente está fazendo algo que é trabalhoso, porém improdutivo. Dá muito trabalho. Organizar evento, irmão, dá muito trabalho. Agora, se esses eventos que nós estamos organizando, se eles não têm o objetivo final de ganhar almas, ou talvez até mesmo de desenvolver pessoas, nós estamos trabalhando errado. Porque a igreja tem essa missão, tanto de ganhar almas, quanto de desenvolver pessoas. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje, que eu falei, essa mensagem é uma pancada forte no nosso modo de ser igreja. Aquele pastor dizia assim, que nós passamos a vida inteira pensando que somos ovelhas dentro da igreja. A igreja não é um encontro de ovelhas, a igreja é um encontro de pastores. Por quê? Porque ele diz assim, a pessoa passa tantos anos dentro da igreja querendo ser cuidada, querendo ser pastoreada, mas ela não entende que ela já é alguém que tem que ter responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. Então a pessoa passa 10 anos dando trabalho para o pastor, passa 10 anos gerando demanda na igreja, passa 10 anos pedindo socorro, pedindo ajuda, não sei o quê, e ela mesmo não socorre ninguém, ela não ajuda ninguém, ela não pastoreia ninguém. E aí ele diz assim, ele fala dessa maneira, e a gente tem que ficar fazendo evento bom para crente ruim. A gente tem que trabalhar para fazer evento bom para crente ruim, enquanto a gente poderia diminuir essa qualidade do evento para poder gastar mais energia e tempo pastoreando as ovelhas que estão lá fora, porque as ovelhas de fato estão lá fora. As pessoas que entram, elas são ovelhas até um certo ponto, depois ela tem que virar pastor também, discipulador, ganhador de almas, né? Então nós vivemos
assim, num sistema em que o crente ele é dependente do pastor e do líder para o resto da vida. Ele não se torna um ganhador de almas, ele não se torna um discipulador, ele não se torna um treinador de líderes, ele se torna uma sanguessuga. E aí ele vem para o evento, ele vem para o culto, ainda sai reclamando que o evento não foi bom, que o culto não foi bom, que aquela coisa, tarará, porque ele queria um som melhor, queria iluminação melhor, queria uma pregação melhor, queria um louvor melhor. Mas na realidade nós estamos aqui para promover isso juntos, e juntos ganharmos as pessoas que estão lá fora. Mas nós gastamos muito tempo e muita energia com obras que não são relevantes. E aí a gente precisa definir prioridades, a gente precisa ter uma agenda de trabalho, para que a gente foque naquilo que realmente é importante. Defina prioridades, porque senão a gente morre, as coisas ficam por fazer, e a gente perde muito daquilo que é o nosso principal ministério. Qual é o principal ministério de um homem e de uma mulher? Em primeiro lugar, a sua família. A família é o primeiro ministério de uma pessoa. Aí eu ouvi um cabo uma vez dizendo que ia se separar da mulher porque a mulher dele estava atrapalhando o ministério. A minha mulher está atrapalhando o meu ministério. Eu falei, sério, mano? A tua mulher tem o primeiro ministério, mano, a tua família. Então, tem gente que coloca a igreja acima da família. Aí está fazendo bem o trabalho na igreja, mas perdendo a sua família dentro de casa. Quando o líder não está focado, ele não consegue ser tão eficaz quanto poderia. Vocês já viram o vídeo de um leão novato? Dele caçando? Ele é o seguinte, está lá aquele monte de hiena, sei lá o que, um monte de animal que é uma presa, né? Aí ele vai correndo aqui atrás de um, passa outro na frente dele, ele corre atrás do outro, aí passa outro, ele corre atrás, e vai, e ele, de repente ele mostra o vídeo lá, ele parado, não pegou nada. Aí o experiente, mais experiente, você pode ver, ele foca em um só, e vai atrás daquela, aí passa outra aqui, ele não liga, ele vai naquele, ele focou em um. Hã? Eu lembro da Bia, quando ela foi para a entrevista de emprego, aí perguntaram para ela, qual animal que você gostaria de ser? Aí ela falou, a onça. Aí disse, mas por quê? Aí ela falou, porque a onça quando vai caçar, ela tem foco, ela foca só em algo. E o senhor falou, não tem. Mas é isso. A onça tem foco, né? Experiente. Então os novatos, eles não sabem, assim, manter um foco. Se você tem um objetivo aqui, aí aparece um negócio ali que parece ser mais fácil, já abre mão do objetivo. Abre mão do objetivo por aquilo que é mais fácil. O líder, quando ele não tem um foco, ele vai sempre estar mudando os seus projetos, os seus planos, alguma coisa que é mais fácil, então ele vai mudar a sua meta, ele vai diminuir. Então veja bem, as incertezas do líder podem comprometer o sucesso da organização. Então é algo assim que nós aprendemos com Jesus, que Jesus ele sempre teve muita certeza daquilo que ele falou, e as pessoas não conseguiram remover Jesus das suas bases, daquilo que ele acreditava de fato. As incertezas do líder podem comprometer o sucesso da organização. Então Jesus era alguém que quando ele falava, as pessoas acreditavam no que ele falava, porque ele tinha firmeza naquilo que ele falava. Se as suas prioridades estiverem divididas, você não vai conseguir desenvolver seu trabalho com a máxima eficácia. O líder vai precisar de uma equipe muito bem treinada para que ele possa focar naquilo que é de suas responsabilidades. Olha só como isso aqui é importante. O líder, ele vai precisar de uma equipe muito bem treinada. Pedro, quando foram reclamar para ele de que os judeus helenistas estavam sendo negligenciados com a divisão dos donativos, né, dos alimentos e tal, das ajudas que estavam chegando, aí ele disse, não é bom que a gente deixe a pregação,
o ensino e a oração para servir a mesa. Não é bom que a gente deixe o ensino e a oração para servir a mesa. Servir a mesa era algo importante? Ajudar ali os necessitados era algo importante? Só que esse serviço era para ser dos apóstolos? Não era dos apóstolos. Pedro disse, se a gente deixar isso aqui para cumprir isso aqui, a gente vai negligenciar essa parte que é uma das mais importantes, ou se não a mais importante dentro do ministério para o apóstolo ou para o pastor da igreja. Então, veja bem, você imagina que o pastor, ele tem que preparar o ensino, mas ele também tem que pintar as paredes da igreja. O pastor, ele tem que preparar a pregação, mas ele tem que se preocupar com a lâmpada que está queimada. Ele tem que estar em oração, buscando a Deus, pedindo direcionamento, mas ele tem que estar preocupado com o banheiro que está estragado. Isso está correto? Isso não está correto. Então, pegando esse exemplo de Pedro, que Pedro disse, não é bom que a gente deixe a pregação, o ensino e a oração para servir as mesas. Cada um dentro da equipe tem uma função, uma responsabilidade. Para quê? Para que o líder possa estar focado naquilo que é mais importante. Sim. Essa questão aí, ela se tornou tão cultural na igreja, fala-se na igreja de forma geral, que se alguém está fazendo alguma coisa, e por exemplo, o pastor não está lá no meio, alguém que vê aquilo ali até chega a falar assim, uai, se nem o pastor está fazendo, por que você está aí? Assim, como se aquela responsabilidade ali fosse do pastor, né? Do pastor. E não de qualquer outra pessoa que pudesse estar desempenhando aquele papel. E esse pensamento está tão desviado da verdade bíblica que a gente pode ver através da própria leitura, a gente consegue extrair que os apóstolos ali exercendo esse papel de bispo da igreja, apóstolos ali, eles tinham suas responsabilidades ali que era deles, né? Sim. E outras coisas poderiam ser delegadas para outras pessoas, não deixando de ser importante, mas era delegado para a pessoa. Então, essa questão era de responsabilidade dos diáconos. Eles instituíram os diáconos justamente para cuidar da parte administrativa da igreja. Então, quem recebia as ofertas, as doações e repartia isso entre o povo, eram os diáconos. Os pastores, digamos, né, os apóstolos, eles não precisavam se preocupar com isso. A parte administrativa era diaconal. Então, a parte espiritual e eclesiástica era dos apóstolos, certo? E assim a igreja funcionava maravilhosamente bem. E muitas outras igrejas que são mais organizadas também funcionam dessa maneira. Você pensa assim, olha que organização, que cada um sabe qual é a sua função. Uma vez alguém me ligou e disse assim, pastor, o senhor não vai participar do ensaio? Eu falei, não vou poder ir, então não vai ter ensaio. Eu falei, por quê? Por que não vai ter ensaio? Porque... Então, se o pastor não tiver, não tem, a coisa não funciona? Como assim, irmão? Então, a equipe, ela tem que estar bem treinada para que o líder, e eu estou falando aqui como pastor, mas tem vocês também que são líderes de departamento. Por exemplo, o departamento de senhoras tem uma tesoureira. Ou é a senhora mesma tesoureira? Não, tem uma tesoureira, né? Então, se a senhora tiver que ficar se preocupando, né, com o caixa das senhoras, com o dinheiro que está lá, toda essa coisa, a senhora vai acabar perdendo o foco de outras coisas. Todo mundo aqui que faz parte de uma liderança precisa ter uma equipe, precisa treinar a equipe para que você possa focar naquilo que é mais importante e é da sua responsabilidade, para que você consiga fazer bem. Porque, na verdade, a visão da igreja sempre foi muito errada, né? Tudo foi focado muito no pastor. Você vê quando o pastor, né, pelo menos isso acontecia demais aqui. O pastor falava que não vem no culto, ninguém vem. Ninguém vem. Para mudar o pastor da congregação, pronto. A metade da igreja saía. Vai porque embora. mudou ao pastor. Então era muito focado no pastor. Se o pastor não estivesse no evangelismo, não acontecia evangelismo. Então sempre teve muito essa carga no pastor. É o pastor, se o pastor não estiver na frente, não sai nada, né? Tanto é que acho que assim que o senhor chegou, o senhor falou até no grupo que não ia estar em alguma coisa. Eu falei, pastor, não avisa não, que se o senhor avisar, o povo não vai. Não vai, pois é. Não vai.
E aí você imagina que a igreja primitiva, ela não era centrada no pastor. Ela funcionava ali dentro dos 5 ministérios, então cada um tinha uma função dentro da igreja, ela não era pastoral, assim. A presbiteriana, por exemplo, eles são muito bons de pregações positivas. Sim. Porque os pastores, eles têm muito tempo para poder preparar a mensagem por reverendo. Então eles têm tempo para estudar, pesquisar. Isso. Outras pessoas estão ajudando nisso. Então, as outras pessoas estão, cada um cumprindo a sua função, e o pastor está cumprindo a função dele, que é eclesiástica, que é trazer a palavra, o ensino e tarará. Então, por isso que eu estou dizendo, se o pastor, ele tem que abrir mão dessa parte para cuidar das outras, como trocar a lâmpada da igreja, capinar o lote, problema no banheiro, problema na parede, essas coisas todas. Se o pastor, ele é obrigado a abrir mão do seu momento ali, para poder, e ainda é pior para nós, porque a gente não é pastor em tempo integral, né? Os presbiterianos, eles ainda são pastores em tempo integral, é só pastorear, ele recebe da igreja para poder pastorear, então eles têm muito tempo para preparar. Aí você escuta o Hernando Dias Lopes pregar, você fala, meu Deus, que pregação, meu pastor lá não prega desse jeito. Você está entendendo? Não vai ter nunca, irmão, nunca o pobre do pastor vai ter a mesma palavra de um Hernando Dias Lopes, porque não tem como. Não tem como. Então, meu amigo, você acha que é fácil, por exemplo, você chega cansado, sei que todos vocês chegam cansados em casa do trabalho, só que aí você tem que ler o livro. Eu já li esse livro, né, já a segunda vez, e agora preparando cada capítulo, tal, botando aqui, aquela coisa toda. Isso não é fácil de fazer, né? Então, ainda se o pastor não tiver uma equipe preparada, uma equipe pronta para dizer assim, não, essa aqui é a minha responsabilidade, eu vou fazer, aí, irmão, aí fica ruim. Dedique o tempo necessário preparando sua equipe antes de iniciar algo importante. E aqui, eu confesso que foi um erro que eu tive, quando eu cheguei, né, assim que eu cheguei, a gente já veio com toda aquela, né, vamos fazer, vamos assim, vamos acular e vamos não sei o que, tarará, porque eu já vinha num ritmo já lá de cima, né? Lá a gente teve um tempo de preparação, uns 2 anos preparando, tarará, para depois lançar a visão, né, de trabalho e tal. Aqui a gente já veio querendo implantar com tudo. Foi até a Diana que falou, vai com calma, que não sei o que e tal. Então, aí, de fato, eu percebi que a gente chegou muito rápido, muito abrupto, e botando o pé na parede, calma, vamos devagarzinho, vamos voltar, vamos fazer assim, tarará, até que a gente tenha um ambiente propício para começar a fazer aquilo que precisa, né, que a gente queria fazer, implantar a visão. Só que aí a equipe não estava pronta, a gente teve muitos embates, algumas perdas, né? E aí nós estamos nos recuperando e avançando. Mas esse aqui é um ponto que eu precisava ter lido antes, né? Antes de ter vindo para cá, ou antes de antes de pastorear, né? Essa é a verdade. Então, isso é muito importante. Dedique o tempo necessário preparando sua equipe antes de iniciar algo importante. Se a equipe não estiver pronta para dar o próximo passo, não adianta tentar implantar a mudança. Tem gente que vai caminhar mais rápido, tem gente que vai caminhar mais devagar, tem gente que não vai caminhar de jeito nenhum. E tem gente que vai vir só depois, quando começar a ver os resultados, né? Mas de uma coisa é certa, sem preparar o grupo, não tem como você implantar uma mudança importante. Uma mudança importante. Nós estamos aqui, por exemplo, falando de discipulado. Só que, se a gente não internalizar essa realidade, se a gente não entender o que de fato é discipulado e a importância que o discipulado tem no grupo, não adianta a gente querer discipular. Não adianta a gente querer implantar o método de discipulado sem que as pessoas entendam o quanto isso é importante, é relevante e como fazer isso. Como que eu vou discipular?
o que é discipulado? Então a gente precisa entender muito bem disso, que isso possa fazer parte da nossa filosofia de trabalho, que quando a gente for falar qualquer coisa, discipulado esteja no nosso vocabulário. Quando isso começar a acontecer, aí a gente vê, é o momento certo. É o momento certo da gente lançar mesmo o método de fato, como ele precisa ser feito. Isso. E essa parte da confissão, ela é muito importante no discipulado. É uma parte muito importante porque, como diz o Douglas Gonçalves, né, quando eles falam lá do discipulado, então, quando você pede perdão, você é perdoado, mas quando você confessa, você é curado daquilo. E aquilo gera um senso de responsabilidade, que você vai estar prestando conta para outra pessoa, e essa outra pessoa vai estar cuidando de você, vai estar te ajudando a vencer aquele problema, aquele pecado, aquela fraqueza, tá entendendo? Então assim, só que a gente não tem esse ambiente onde eu ou qualquer um de vocês tenha segurança de confessar algo para alguém, porque ainda existe, né? Esse é até um dos 4 pontos, né, que ele adota, isso. Procure alguém a quem possa prestar contas. Isso. Então, é muito importante, mas a gente precisa criar esse ambiente de confiança, de segurança, para que a gente possa fazer isso. 4º ponto aí, o líder deve ter coragem para tomar as decisões difíceis. E é engraçado, eu não sei se foi, eu acho que estava comentando com o Elis, acho que era contigo, do livro mesmo que a gente estava lendo, que o John Maxwell diz assim, que os grandes executivos, eles não recebem muito dinheiro pelos 95% de coisas que eles conseguem fazer. Por quê? Aí ele diz no livro que 95% das coisas que um executivo faz, qualquer estagiário consegue fazer. Ele ganha dinheiro pelos 5% que ele realiza, que só ele consegue fazer. Principalmente, tomar as decisões difíceis. O líder precisa ter coragem para tomar as decisões difíceis. O líder... Vejam só, líderes populistas evitam tomar decisões difíceis. Por que eles evitam tomar decisões difíceis? Antes de passar para vocês, deixa o Wellington falar o que ele ia falar lá, senão nós vamos enveredar para outro caminho e aí acaba ficando para trás. Pegando essa parte aí que você acabou de falar por último, eu vi vocês já ouviram falar sobre G4 Educação? Falando sobre treinamento de líderes, empresários. Ele fala que o líder bonzinho é aquele que não gosta de tomar decisões difíceis. Ou seja, é aquele que não quer ter resistência por parte dos seus liderados e não querem tomar essas decisões difíceis para que ele não seja mal visto diante do povo. Ele fala que um líder bonzinho, ele